O lúpus eritematoso sistémico esteve este fim de semana em destaque no encontro em Aveiro da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, um encontro anual médico-científico. Luís Cunha Miranda é o presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, está na edição da manhã. Doutor, muito bom dia. Antes de mais, perguntar como é que correu este encontro. Foi fantástico, foi uma boa partilha de experiências entre os diversos serviços de reumatologia, mas também com outras especialidades, como a dermatologia, a hematologia, a neurologia. E isto é uma doença importante e complexa e que precisa da reumatologia como pivô central, mas depois também do apoio de outras especialidades. Doutor, de uma maneira muito simples, obviamente, talvez explicarmos que doença é esta, para percebermos É uma doença reumática sistémica em que há uma resposta anormal do organismo, como que atacando-se a si próprio e desenvolvendo uma doença que é muito variável. Pode atacar a pele, pode atacar as articulações e maioritariamente é uma doença que ataca a pele e as articulações, mas pode atacar o rim, o pulmão, a parte hematológica, tendo um grau variável de gravidade. A maior parte dos doentes, quando controlados, quando seguidos pela reumatologia, estão estáveis e depois, pontualmente, como na maior parte das doenças reumáticas, existem casos mais graves e mais severos. Uma doença que afeta particularmente as mulheres. Sim, 9 para 1, ou seja, primordialmente mulheres jovens, o que também tem implicações na fertilidade e na sua própria maneira de viver a sua vida plena e também, não sendo uma doença frequente, é rara, o nosso estudo, o EpiReuma, que é um estudo recente, deu-nos uma prevalência de cerca de 0,1 da população, cerca de 10 mil doentes. Mas é uma doença muito importante e muito impactante para as pessoas e para a família. E sabe-se qual é, enfim, a causa da doença? Não, neste tipo de doenças as causas não são frequentes, frequentemente não se sabe. Sabe-se que há uma questão genética, sabe-se que há uma questão imunológica, suspeita-se que poderá haver outro tipo de situações. Sinais que eventualmente nos possam alertar para um diagnóstico deste? Como qualquer doença reumática sistémica, a dor articular mais de manhã, a dor noturna, a rigidez matinal, tudo aquilo que não é habitual e que se prolonga ao longo de semanas. É natural uma pessoa ter uma dor, quando uma dor nas articulações ou na coluna, etc., se prolonga ao longo do tempo, deve ser encaminhado para a medicina geral e familiar e depois para a reumatologia. E aí fazer-se essa separação do que é. Se há questões de pele, como no caso do lúpus, ou questões a nível de outros órgãos e sistemas, então aí teremos que fazer esse diagnóstico. Doutor, e em Portugal a classe médica em geral, em particular os seus colegas da medicina familiar, estão devidamente alerta para depois enviarem estes doentes para a especialidade? Eu penso que aqui em Portugal a questão fundamental é a acessibilidade à reumatologia. A medicina geral e familiar está preparada. A questão é que existem um conjunto de hospitais que deveriam ter reumatologia e que não o têm, e não o têm porque não querem ter. Tem ideia de quantos é que... Estamos a falar da rede de reumatologia, 46% dos hospitais não têm quando deviam ter, e que são 14 hospitais. E não estamos a falar de hospitais mais periféricos, estamos a falar hospitais civis de Lisboa, Santo António, Penafiel, Guimarães, Amadora Sintra, e, portanto, há um conjunto de hospitais que deveriam ter o acesso à especialidade e não o têm. E, para mim, isso é fundamental. Nós, enquanto especialidade, fazemos a diferença para estes doentes. Agora, os doentes têm que chegar à especialidade. E isto é só vontade política, porque existem médicos para começar um serviço amanhã ou depois em qualquer um destes hospitais que eu vos disse. Não tem cura, mas tem possibilidade da doença ser acompanhada. É uma doença crónica, não é? É uma doença crónica com tratamento específico. E quanto mais precocemente for esse acompanhamento, a qualidade de vida também melhora. E o prognóstico a longo prazo. Como disse, a maior parte dos doentes que são seguidos pela reumatologia estão estáveis, têm qualidade de vida relativamente próximo do normal, e depois existem casos mais difíceis em que temos que fazer outro tipo de intervenções. Mas hoje em dia, tal como para muitas outras doenças reumáticas, o diagnóstico precoce, o seguimento pela reumatologia faz toda a diferença e isso pode permitir que pessoas que possam estar incapacitadas, possam perder o emprego, possam ter um conjunto de situações difíceis na vida, possam ter uma vida quase normal. E é por isso que nós lutamos, é pelos nossos doentes. Aliás, doutor, e só para terminar, a prova disso mesmo é que os casos graves em Portugal têm diminuído. Sim, por causa do empenho que nós temos e desta ligação que temos entre a medicina geral e familiar, as outras especialidades médicas que nos dão apoio. Os casos graves diminuem quando nós intervimos precocemente. Esperemos que assim seja e cada vez melhor. Sim. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui esta manhã. Muito obrigado e bom dia.